Olá pessoal, começando mais um Cuscuzeira, né? Nosso quarto encontro, nosso quarto vídeo. Antes de mais falar qualquer coisa, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho. Primeiro, inscrever no canal porque vocês vão ajudar a gente a gerar mais engajamento, ativar o sininho porque a gente não vai precisar nem ficar avisando, chegou vídeo novo, você mesmo vai receber a notificação no seu celular, no seu computador, quando você tiver linkado lá o YouTube ao seu e-mail, né? Então, a gente hoje vai fazer um encontro do Cuscuzeira um pouquinho diferente e é baseado sim no episódio 41, né? Que é falando sobre a série que a gente abriu agora, que é a História da Música Cristã Brasileira, tá lá no nosso feed. Então, a gente chamou o Alisson e o David, que são do portal Apenas Música. Os caras foram fantásticos, fizeram uma pesquisa maravilhosa a respeito das músicas, da música cristã a partir da década de 40, 50 e 60. E aí você diz assim, mas não teve música cristã antes? Teve, mas música cristã para gravar disco, o primeiro compacto foi gravado em 1948, então é por isso que a gente fez isso, tá certo? A gente começou a partir da música 40, da década de 40, não quer dizer que antes não tenha tido, tá certo? Eu já quero agradecer aos meninos por terem ajudado a gente nessa empreitada, né? Se vocês puderem, acesse apenasmusica.com.br, portal massa, música de qualidade, playlists, assim, eu escuto quase todo dia as playlists dos caras, que são muito boas, muito bem feitas com muito carinho, para cada um de nós aqui que escutamos e gostamos de boa música, né? Então, esse bate-papo, dessa vez, a intenção da gente não é, como posso dizer, trazer conceitos, nossa opinião. A gente decidiu, dessa vez, trazer as lembranças. Você vai dizer, Ediel, tu não viveu nessa época. Beleza, eu não vivi, né? Porque eu tô velho, mas nem tanto. Mas a intenção é muito mais mostrar o quanto que o passado pode contribuir para a formação da gente, para a vida da gente, né? Às vezes a gente tem a mania de achar que só o que é presente é evoluído. E o passado pode ser descartado. Não, eu não acredito nisso. Eu também gosto muito, o que a gente tem no momento hoje é o worship. Eu gosto do worship. Mas beleza, eu não gosto do worship. Vai ver o que você está escutando. Eu gosto do Marcos Almeida, do Paulo Nazaré. Eu também gosto do Marcos Almeida e do Paulo Nazaré. Entendeu? Mas eu não posso chegar e dizer que um é melhor que o outro. São duas linhas diferentes. É meio difícil. Eu tenho outras críticas a respeito quanto à super imitação de um modelo de música gringa que não tem influência nenhuma com o país, mas isso não vem ao caso. O que eu quero trazer para vocês são lembranças que eu tive na minha vida a respeito de alguns músicos ali nesse episódio 41. Né? Tanto que eu até falei, se você escutar lá no nosso feed, você vai ver que eu vou às vezes interromper os meninos e falar. Né? Acho que o primeiro que eu gosto de lembrar é o Feliciano Amaral. O pastor Feliciano Amaral, o cara que fez a primeira música, o homem que fez a primeira gravação, né, de um compacto de música evangélica no Brasil, né? Para mim eu tenho uma lembrança de muito interessante do meu avô, entendeu? Meu avô ainda é vivo e assim, eu via os discos lá na casa do meu avô, né? E, claro, né, uma casa de uma pessoa mais velha, você vai ver uma certa resistência às coisas mais antigas. Claro, foi o que ele viveu. E eu vi discos, tanto do Feliciano Amaral quanto do Luiz de Carvalho. E é engraçado que antes eu achava cafona um disco do Luiz de Carvalho, e eu não lembro, não me perguntem o nome do título do disco, que ele está com a Bíblia aberta assim. Tem uma também do Feliciano Amaral, que é como se fosse um pastor de ovelhas de um vale enorme. Entendeu? E parece que às vezes eu achava aquilo ali cafona, eu achava aquilo ali jegue, né? Pra ser sincero, né? Eu achava aquela gravatinha de um dos CDs do Luiz de Carvalho ridícula. Mas, gente, eu acho que a gente não tem que achar ridículo isso. Era uma época, entendeu? E se a gente for olhar o legado e o pioneirismo desses caras, velho, foi sensacional. Eu lembro, por exemplo, da música do Feliciano Amaral, quando eu escutei O Rosto de Cristo. Quantas vezes eu não escutei meu avô cantando? Né? Quantas vezes eu não escutei meu pai cantando? Quantas vezes eu não cheguei em casa, e isso mais recente, vi meu pai com a TV ligada e o YouTube escutando Luiz de Carvalho e Feliciano Amaral. Principalmente
Luiz de Carvalho. Eu acho que meu pai curte mais o Luiz de Carvalho, entendeu? Quando a gente escuta a música Se Isso Não For Amor, né? A gente às vezes tem a ideia, a mania de negar o velho. Mas, velho, vocês já pararam para observar a letra de Se Isso Não For Amor? Para deixar mais claro, a gente vai deixar esse link na descrição desse vídeo, dessa música e da música O Rosto de Cristo, que tem no YouTube mesmo. Você pode clicar, já vai aparecer lá na página. E veja a riqueza da música. Veja a riqueza na qualidade da letra. Você vai ver, claro, a pegada é diferente, você não vai ver bateria. Nessa época nem se cogitava ter bateria, né? Nem violão. Violão vai ter você vai ver que violão, se aparece, é muito lá no fundo. É mais aquela questão do órgão. Mas existe um charme também no órgão. Existe uma beleza no órgão, né? A gente às vezes está tão acostumado a só escutar o órgãozinho no pad, o teclado, naquele padzinho, um toque que a gente acha, né, num estilo mais Hillsong, que eu não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é melhor nem pior, mas que a gente acha que isso aí é o que há de bom e o resto é uma porcaria. E não é isso, né? E eu acho que é muito interessante isso. Isso aí são lembranças. Eu lembro que a casa... eu fui criado na minha infância em São Paulo, e eu lembro que muitas vezes eu cheguei na casa da minha avó e do meu avô, uma casa grandona, e era massa, porque tinha um terraço enorme. Eu chegava e tava lá o disco rolando na vitrola do Luiz de Carvalho e do Feliciano Amaral. E é interessante que ali naquela época eu não sabia que esses eram o nome desses cantores. Eu fui saber já depois de um certo tempo, entendeu? Por exemplo, teve disco do Luiz de Carvalho nessa pesquisa dos meninos do Apenas Música, que quando eu cliquei, os meninos falaram sobre algumas músicas que iam comentar, eu disse, poxa, eu já escutei esse disco, eu não sabia que era do Luiz de Carvalho, né? Tem o Edgar Martins, por exemplo, que é um dos cantores que a gente comentou, canta uma música belíssima que tem a versão em português do Mais Perto Quero Estar, né? Lindíssima música. E é interessante que a gente também vai deixar o link aqui desse post, dessa música, e você vai ver aquele som charmoso, sabe aquele negócio de vitrola charmoso, vintage, entendeu? Que além da música, parece que você traz na mente de você, na sua mente, e para mim traz essa imagem na mente, eu fico imaginando como era a galera cristã naquela época, tá ligado? Uma época que era um outro contexto de mundo, um outro contexto de Brasil, um outro contexto de igreja cristã brasileira, né? Parece que as coisas eram mais puras, mas ao mesmo tempo elas eram profundas demais, né? Não existia vaidade, né? Não existia vaidade. Esses músicos, eles não queriam ser popstar, né? Como a gente vê, às vezes, infelizmente, de alguns. Eles estavam muito mais afim de passar a mensagem. Olha aí o aprendizado. Como é que a gente tem encarado a nossa vida dentro das comunidades? A gente está afim de ser famoso perante o nosso meio, ou a gente está afim realmente de passar a mensagem do evangelho? Então, assim, são algumas coisas que a gente pode aprender com esses caras, né? E por último, velho, esse aí pra mim, esse outro grupo pra mim, chama muito a minha atenção, porque eu cantei muito dessas músicas na minha igreja. O Josué Lira, que é um cantor que também foi mencionado, eu não tive muito contato com o Josué Lira, porque como eu vim de uma perspectiva de igreja mais reformada, tradicional e não pentecostal, o Josué Lira tocava mais com os pentecostais, então eu não tive muito acesso. Entendeu? Eu fui conhecer na gravação, confesso a vocês, e até peço desculpa por não conhecer muito sobre isso, né? Mas, por exemplo, esse último grupo, e aí, cara, é um divisor de águas, chama-se Vencedores por Cristo. Quem passou por igreja batista, congregacional, presbiteriana, velho, sabe do que eu tô falando. Quem tem aí na casa dos seus 30 anos pra lá, no meu caso, eu tô com mais de 30 anos, velho, sabe quantas músicas a gente já não cantou de Vencedores por Cristo. E pra mim foi uma surpresa saber que Vencedores por Cristo começou em 68. Isso quer dizer, final da década de 60. Né? Eu achava que os caras eram do meio de 70. Né? Porque a gente tá acostumado a ver o disco de Vento em Popa, mas teve uma música que olha, cara, eu tô cansado. Não vou dizer que eu tô cansado, mas já escutei tanto meu pai cantar debaixo do chuveiro, cantar lavando os pratos, cantar preparando a pregação do culto ao meu redor. Cara, um jazz, um blues, não é nem jazz, é um blues, cara. Muito massa. E aquela influência forte americana, mas assim, hoje em dia a gente tem influência gringa do mesmo jeito, né? E principalmente assim, reconhecer o pioneirismo do Jaime Camp e da sua esposa, Judith Camp.
Não só na questão da música, como também na questão das conversas sobre sexualidade, num período que era um tabu enorme falar sobre sexualidade, e Deus usou esse casal para falar sobre isso. E, gente, só para vocês terem uma ideia, olha aí, nos próximos encontros, e acompanhem o feed da gente, vocês vão ver o legado do Vencedores por Cristo. Isso aí é um spoiler que eu posso dar, tranquilo. Olha, ó quem saiu do Vencedores por Cristo. Guilherme Kerr, saiu João Alexandre, passou pelo Vencedores por Cristo. Sérgio Pimenta, velho, esses caras são influência para caras como Paulo César Baruch, né? Pessoas como Cristina Mel, Aline Barros. E aí vocês estão dizendo, poxa, mas essa galera da década de 60. E às vezes a gente tem a mania de escutar Paulo César Baruch hoje e achar que não tem relação nenhuma com lá atrás, com o que rolava lá atrás. Meu irmão, tem total relação. Tem total relação. Se você tiver uma oportunidade de conversar, por exemplo, com a Ana Paula Valadão, vai perguntar para ela o que ela escutava, o que ela escutou o pai dela, o pastor Márcio Valadão, escutar. Com certeza, esses cantores que foram mencionados, pelo menos um deles vai aparecer, né? Então entendam que não podemos negar o passado. Eu até quero incentivar vocês a, de vez em quando, escutar o que você está achando como velharia, né? E tem alguns pontos muito interessantes. Primeira coisa, eles foram pioneiros. Pioneiros. Né? Outra coisa também que é interessante, observem a poesia da música, é belíssima. É belíssima. Outra coisa também, os caras só estavam preocupados em passar a mensagem do Evangelho. Né? Vocês já pararam para imaginar, por exemplo, que se não fosse o pontapé inicial, o pioneirismo de um Luiz de Carvalho, de um Feliciano Amaral, talvez a gente não teria nem Banda Resgate na década de 90, Oficina G3, Diante do Trono, ou até mais para cá, deixa eu ver, Central, como que é? O Marcos Almeida, ou então o pessoal do Morada, por exemplo, ou até Rodolfo Abrantes, por que não? Cara, se não fosse o pontapé inicial daqueles caras, a gente teria, então eles merecem ser valorizados, né? Esses homens merecem ser valorizados, merecem ser lembrados, entendeu? Então, quando você escutar algum irmão mais velho, seu, né, da sua igreja, ou seu avô, seu pai escutando, velho, não zoe não, velho. Porque o que eles estão escutando é história, velho. É história. Entendeu? É muito interessante. Cara, os meninos do Apenas Músicas, por exemplo, eles criaram links no bate-papo de influência da sociedade atual com o tipo de música que estava sendo feito. O que levou esses caras, o que pode ter levado esses caras a fazer letras naquele tipo de letra, aquele conteúdo de letra. E é muito interessante isso, né? E volto a usar a frase que o pastor Pedro Silva, no nosso programa número 40, sobre Robert Calley, falou no final dele. É importante conhecermos o passado para entendermos o hoje. Então, se você quer entender como é que você pode ser um cara que mostre diferença na sociedade que você está, é importante também você conhecer a história. Então, acho que é a mesma coisa com música. Se você é músico, se você deseja ter uma banda, cara, escuta lá atrás. E eu vou dizer ainda para você, não escute somente lá atrás a música cristã, a música cristã brasileira. Escute tudo, velho. Escute o movimento tropicalista, escute Jovem Guarda, entendeu? Bossa Nova ali, o pessoal do Rio de Janeiro, da região de Ipanema, do Leblon ali com Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Vai-se embora, meu irmão. Mergulha. Vai nessa galera, escuta também. Tem muita coisa boa, examine tudo que entende que é bom. A Bíblia é muito clara sobre isso. Tá certo? Então essa é a mensagem que a gente quer passar para vocês. É mais um compartilhar de lembranças boas que eu vi do meu pai, assim, na minha casa, na casa do meu avô, né? Eu brincando com a minha irmã e vendo meu pai na máquina de escrever lá, escrevendo, datilografando as pregações ali no começo da década de 90 ao som desses caras, né? Então vale muito a pena isso, acho que vale muito a pena a gente escutar e a gente vai passar o link, tá certo? Tchau, tchau, Deus abençoe e até semana que vem.